Hoje quero falar sobre a ejaculação precoce. A ejaculação precoce é um dos problemas que enfrentam os casais casamento. Falamos sobre o problema da última vez e nós sabemos que existe terapias para esse problema. Também falamos sobre a impotência e como podemos resolvê-lo. Até o pênis pequeno agora tinha uma terapia e saberemos todos com Dr. Contra/Ala Abdelaziz Aglan, diretor do Centro Científico de Cirurgia Plástica e Pênis. Bem-vindo. Em primeiro lugar, queremos saber o que é a ejaculação precoce e suas razões e como Ok, os livros dizem que a ejaculação precoce levou cerca de 3 a 5 minutos e outros diz que levou cerca de 5 a 7 minutos, mas podemos dizer que é teórico, não é realista. Por isso digo que a ejaculação vem quando o outro não alcança seu transe. A 27% das mulheres atinge o transe em 1 minuto e os outros 90% em cerca de 7 minutos. Nós queremos uma solução para cada problema. Todas as operações que estava fazendo para a ejaculação precoce depende do nervo de anestesia, cortá-la ou queimá-la por ondas, mas estas não eram uma solução permanente. Demora pelo menos 9 meses e os problemas vêm novamente. Também são muito caro, pelo menos $3.500, e em alguns casos o paciente não está respondendo. A alguns psicológico diz que você pode pensar em outras coisas quando você faz sexo, mas isso seria uma perda de prazer. Alguns dizem que fazendo masturjossos era boa e era uma solução global e realmente ajudou um monte de pessoas, mas depois de 3 anos tornar muito inútil e fez com que a tensão nervosa. Há também a solução médica, mas tinha alguns efeitos colaterais e causar sonolência e aumento os batimentos cardíacos, dor no chiquém. Aqui no Egito o homem que tomou Viagra leva em segredo porque eles se conectam entre masculinidade e virilidade, também chamado de identidade fílica, que os homens veem que o pênis é a chave de sua personalidade, mas isso definitivamente não é verdade. Para resolver esse problema, eu inventei uma cirurgia em meu nome na propriedade intelectual e uso-o desde há 5 anos e ele funciona muito bem. A ejaculação precoce tinha 3 razões: o cérebro, os músculos que influenciam no processo de ejaculação e o nervo. Outras cirurgias. Uma destas 3 cura, então não cura todos os pacientes. Aos sonhos sexuais. No sonho existe uma fase chamada olho rápida. Eles descobriram que o sonho só levou 6 segundos e o processo de ejaculação só levou 0,48 de segundo. Então o cérebro não é o primeiro dominante que a ejaculação será. Levou meio segundo. O músculo. Quando nós empurramos a parte frontal do pênis, a contratilidade do músculo, e durante o sexo a contratilidade muscular muitas vezes, e quando isso aconteceu o homem ejaculou. Então eu conectado entre estes dois e começaram a cortar o músculo e ver o que vai aconteceu. Então cortei as 2 partes e descobriu que 60% dos pacientes completamente curado. Há outros problemas. Como alguns pacientes me disseram que eles são muito sensíveis da pele do pênis e eles tentam colocar alguns sprays no pênis, mas com nenhum resultado. Então descobrimos que a área sensível do pênis é na parte inferior. Chamaram delta sobre um HCM. Descobrimos que se removermos a parte do pênis irá melhorar a ejaculação precoce e que era muito anestésicos locais em partes específicas do pênis. Então nós encontramos que quando fazemos o corte dos 2 músculos e remover o delta vai curar o paciente cerca de 97%. Agora temos apenas 4% dos pacientes têm o controle do cérebro a ejaculação e é problema causar os paciente toma comprimidos e também sem efeitos, mas se vamos fazer a operação e tomar os comprimidos que vai efeitos muito bem e a dose de drogas desta vez vai ser pequeno do que antes. Depois disso,
pesquisas e operações que as pessoas normais também me procurou para aumentar o tempo de ejaculação, então começamos a fazer operações em pessoas normais e ele funciona muito bem como ou disfunção erétil é um problema para a maioria dos homens os tempos teve lugar a suave que os problemas, o que é a evolução que aconteceu em que tempos. A ereção do pênis ou a ereção é um afluxo de sangue. Há alguns sintomas tais como esclerose venosa aparece com os pacientes de diabetes vem com a idade de 40, às vezes vem em idade mais jovem. Havia um paciente veio a mim tinha 17 anos e fizemos-lhe uns tentos, então seu considerado uma fraqueza genética que é tão raro. Como o paciente sabe que ele tinha disfunção erétil, ele avaliou de sua história, ele era bom antes e agora não. Então, o que é os tentos? É um substituto do afluxo de sangue, é algo parecido com uma caneta feita de silício e no seu interior um material prateado colocá-lo dentro do pênis. Há muitos tipos de stents inflável uma vez e uma vez semiflexível é o melhor para